Olá, queridos alunos, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 7, com objeto de conhecimento camada de ozônio, detalhamento, estrutura da camada de ozônio e importâncias da camada de ozônio na manutenção da vida no planeta. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos. Então, hoje nós vamos falar sobre a camada de ozônio, certo? E quando você pensa na camada de ozônio, você olha para o céu, não é mesmo? Porque você já ouviu falar sobre ela. E aí, você tem a curiosidade de conhecê-la? E que tal se nós pudéssemos hoje fazer uma viagem pelo espaço, através da atmosfera e conhecer essas camadas? Que tal? Então, eu não tenho coragem de fazer essa viagem, porque precisa colocar ali um traje de astronauta, e aí eu pedi a ajuda de um amigo, o meu colega, professor Dyson. Então, é ele que vai nos guiar nessa viagem pelas camadas da atmosfera. Vamos lá. Vejam aí o nosso querido professor Dyson apresentando, a nossa primeira camada da atmosfera, que é a troposfera. Professora, a troposfera é essa aqui, onde nós estamos. Acima dela, a segunda camada vai ser a estratosfera, certo? E é aí, na estratosfera, que fica a camada de ozônio. Então, descobrimos aonde está a camada de ozônio. Acima da estratosfera, nós temos a mesosfera, que é essa terceira camada, certo? É a camada mais fria. Observem aí que nós temos uns meteoros, porque quando eles cruzam essa camada, eles entram em processo de combustão. Por isso que nós conseguimos visualizar e geralmente chamamos de quê? De estrelas cadentes, certo? Será que acabou por aí? Ainda temos mais alguma camada, professora? Temos. O professor Dyson não para de subir. Nós passamos para a termosfera, certo? Que é ali onde vai ficar, vocês estão vendo aí, passeando, os satélites, que rodeiam aí o nosso planeta. Então, essa é a camada que fica aí a termosfera. Professor, então acabamos as camadas da atmosfera? Não, ainda existe a última, que é a exosfera, certo? E é ali onde nós estamos vendo, passeando, os ônibus, as naves espaciais. Olha aí o nosso colega corajoso. A professora não tem essa coragem não de fazer essa viagem pelo espaço. Apesar da curiosidade, eu prefiro que outro colega faça para mim. Então, muito bem. Agradeço aí o professor Dyson, pela sua contribuição, mostrando para nós todas as camadas da atmosfera. E agora eu lhe pergunto, você já consegue responder se a camada de ozônio existe? Nós acabamos de ver aí junto com o professor Dyson, aonde ela fica. Lá nós temos na nossa primeira camada a troposfera, que é essa aqui, que nós estamos respirando. E na segunda camada, que é a estratosfera, que nós encontramos a camada de ozônio, certo? E, professora, por que nós estamos aí estudando a camada de ozônio? Qual a importância dela? Vamos observar aqui a imagem. O que você acha, que essa camada faz? Pela nossa imagem aqui, nós estamos vendo o Sol,
né? E o Sol emite ali a luz, né? A luz solar, né? E aqui nós temos como se fosse uma barreira, né? Então, a camada de ozônio, ela vai agir para o nosso planeta como se fosse uma barreira que vai fazer um filtro nos raios solares que chegam ao nosso planeta, certo? Então, com isso, vimos aí que a camada de ozônio existe, né? Aonde ela está localizada, né? Dentro da atmosfera. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa estrutura da camada de ozônio. Vamos lá. Então, vamos entender. A camada de ozônio é o quê? É uma cobertura de gás ozônio que protege a Terra dos raios ultravioleta. Então, a luz solar, ela é branca, certo? Então, com isso, ela possui todas ali as cores do arco-íris. E a violeta é uma que tem o menor comprimento de onda. Então, nós temos esses raios ultravioleta, do tipo A, B e C, que são emitidos pelo Sol, certo? E é encontrada em duas regiões da atmosfera. Cerca de 10% do ozônio atmosférico encontra-se na troposfera, certo? Na troposfera. A troposfera é a região em que onde nós estamos. E a região mais próxima, que é a região mais próxima da superfície da Terra. E o restante do ozônio vai estar onde? Na estratosfera, certo? 10% do ozônio atmosférico está na troposfera e 90% vai estar na estratosfera, certo? E aqui nós vemos, observem aqui, que nós temos o comprimento, certo? Os raios do tipo A, do tipo B e do tipo C. Observem que o C, aqui está a camada de ozônio, o C, ele é repelido pela camada de ozônio em 100%. O B, ele consegue penetrar parcialmente. E o A é absorvido para a nossa camada terrestre, certo? E aqui nós vamos ver novamente, agora com mais atenção, essas camadas, né, do ar atmosférico. Então, nós temos aqui a troposfera, que é onde nós estamos, onde está a formação das nuvens, o ar que nós respiramos, que tem de 0 a 12, 18 quilômetros de comprimentos, indo para o céu. Seguindo a segunda camada, que é a estratosfera, que é onde nós vamos encontrar a camada de ozônio, certo? E aqui é onde também nós vemos os aviões comerciais. E, seguindo, nós temos a mesosfera, que é a camada mais fria, que é onde os meteoros passam, né? E aí eles entram em combustão, por isso que nós vemos as estrelas cadentes. A próxima camada é a termosfera, onde nós vemos aqui a aurora boreal. A aurora boreal, professora, sim, a aurora boreal é um fenômeno quando os raios solares nos polos do nosso planeta, ao encontrar o campo magnético, fazem um efeito visual. O campo magnético, professora, sim, o nosso planeta tem um campo magnético, que é visualizado através desse fenômeno. Entre os raios solares e o campo magnético é feito a aurora boreal. E a última camada, que é a exosfera, que vai de 0 a 3.000 quilômetros,
acima, aonde ficam os ônibus espaciais e os satélites artificiais, certo? Então, com isso, a maior parte do ozônio estratosférico é produzido quando as moléculas de oxigênio, certo? Moléculas de oxigênio interagem com a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Então, esse filtro solar global de ozônio impede que 95% da radiação UV, que é nociva, atinge a superfície da Terra, certo? Por isso que a sua importância está no fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, nociva aos seres humanos. E além do B também 100% AC, certo? A B, ela filtra para se tornar parcial e a C, ela filtra 100%, certo? E agora, professora, como é a formação desse ozônio? Vamos lá. Se eu estou entendendo direito, professora, o ozônio é um gás, correto? Encontrado, né, na atmosfera, correto? Como ele é formado? Então, vamos lá. O ozônio é formado quando a radiação ultravioleta solar interage com a molécula de oxigênio. Lembrando, aqui no nosso ar atmosférico, nós temos moléculas de oxigênio. E a radiação vai quebrar a molécula de oxigênio em 2 átomos. Um dos átomos de oxigênio vai se unir a uma molécula já do gás oxigênio, formando, então, o ozônio. Então, ou seja, a quantidade de ozônio na camada se modifica constantemente, certo? Ficou com dúvida? Espera aí, vamos olhar aqui no esquema para você tirar essa dúvida. Observem aí. Então, dentro da formação do ozônio, nós vamos ter a molécula aqui de oxigênio, que vai ter 2 moléculas, né, do átomo oxigênio. Então, a molécula de oxigênio vai ser o quê? Dividida, aqui tem um raio, ou seja, uma descarga elétrica ou processos químicos, né, que vai dividir por uma descarga elétrica, tornando, né, apenas um átomo de oxigênio. Então, nós temos aqui oxigênio 2, com a ação do raio, vai ser apenas um oxigênio. Contando essa molécula, ela procura logo outra para se tornar estável. Então, em seguida, une-se com outra molécula de oxigênio, formando o O2 novamente, certo? E esse O2 agora se transforma em O3, porque ele pega mais uma molécula de oxigênio, certo? Então, por isso que o gás ozônio são 3 moléculas de oxigênio. E esse oxigênio está onde? Na nossa atmosfera, certo? Então, viram aí? E esse movimento de ciclagem desse oxigênio para a formação do ozônio é contínuo na nossa atmosfera. E agora nós vamos observar aqui uma reportagem falando, né, sobre a camada de ozônio, que deve se recuperar completamente nas próximas décadas, porque foi identificado que dentro do nosso processo
de indústrias, né, havia a eliminação para a atmosfera de gases que faziam uma interferência na nossa camada de ozônio. Então, por isso, essa camada de ozônio ela foi danificada. E nós vimos até aqui que ela é algo muito importante, né? Então, a camada de ozônio deve se recuperar completamente nas próximas décadas, à medida que os produtos químicos, né, que destruíam a proteção da Terra foram o quê? Eliminados gradualmente. Então, houve um pactamento aí em 1987, com o projeto de Montreal, para que fosse eliminado esses gases das indústrias, né, para que não houvesse esse impacto. E, segundo, né, uma nova avaliação apoiada pelas Nações Unidas, até 2040, esse processo de recuperação da camada de ozônio está, 2040, 2050, vai estar novamente ao seu 100%. Professora, a letra está muito pequenininha, eu quero ler mais próximo. Então, veja aqui a nossa próxima cartela aí, ampliando, né, falando sobre a importância da nossa camada de ozônio, de como ela está agora, né, vivendo um processo de recuperação, porque houve ali um dano, né, causado pelos produtos químicos, para essa proteção natural e tão importante do nosso planeta. Ficou curioso? Quer ler a matéria por completo? Prepara aí o celular. Veja aí, nós temos aqui esse QR Code que vai ali apresentar a matéria completa, certo? Então, acesse aí e leia a matéria completa, porque isso é realmente muito importante. Então, nós vimos que a camada de ozônio, ela oferece o quê? Proteção à vida na Terra. E uma exposição prolongada à radiação pode causar inúmeros problemas à saúde humana, tais como queimadura, envelhecimento precoce da pele, porque quando aqueles raios, né, UVB, atingem a nossa pele, observem aqui na imagem, vai causar o quê? Geralmente, quando a gente faz aquela exposição à pele, né, esquece ali de usar o protetor solar, a gente fica logo vermelha. Por quê? Essa radiação, né, ultravioleta do tipo B, ela atinge a nossa pele e danifica as nossas células, causando ali, tá vendo como está vermelho? Chama-se eritema, porque as células estão lesionadas, certo? E depois disso, o que vai acontecer? A pele fica vermelha, às vezes, se você se expõe demais ao sol, você tem ali uma queimadura que nós chamamos, que forma até bolhas, né? E isso foi por quê? Porque a sua camada da pele, as suas células foram danificadas. E, posteriormente, o que vai acontecer? Você vai descamar, né? Geralmente chega, a gente puxa assim a pele saindo, porque o seu organismo, né, está se renovando, está eliminando aquelas células que foram danificadas. Então, nós não devemos fazer exposição ao sol de que horário, professora? De 10 horas até as 16 horas, certo? Porque você corre o risco de lesionar a sua pele, né? Danificar aqui as suas células. Por isso que, se você precisa estar ao sol, né, porque trabalha, algo do gênero, você tem que usar o protetor solar e observar se esse protetor solar oferece ali a proteção agora UVB. Muito bem, certo? Então, viram aí a importância e como, né, ela atua. Contudo,
a radiação solar, a UVB, ela também atua na nossa pele através da produção de vitamina D. E aí essa vitamina D, ela é importante. Então nós devemos sim pegar sol, mas logo o sol da manhã ou do final da tarde, certo? E aí também não é para ficar desse jeito. Se a sua pele é mais clara, 15 minutos, certo? E se a sua pele é mais escura, de 30, 50 minutos a 1 hora. Por que, professora, essa diferença? Porque a pigmentação da nossa pele, ela vai variar conforme a produção de melanina. Então, peles mais escuras, nós produzimos mais melanina, que é uma proteção natural contra a radiação solar. E peles mais brancas produzem menos melanina, certo? Por isso que a sua sensibilidade ao sol será maior. E com isso, essa sensibilidade, né, ao sol, a questão da radiação faz com que nós tenhamos também um aumento do risco de quê? De câncer de pele. Então, essa radiação, nós vimos que, né, que quando fica vermelho, a radiação ela atinge as nossas células. E ao atingir as nossas células, ela pode também atingir o DNA. E ali, ó, aumentar o risco de câncer de pele. Certo? E também causar a supressão do sistema imunológico. O que é isso, professora? Significa o quê? Que ao atingir, ao se expor à radiação, você vai aumentar a produção de ocitocina. E a ocitocina vai fazer a supressão do seu sistema imunológico. Então, você vai ter uma imunossupressão do seu sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico está atrelado ao quê? A nossa defesa. Então, você vai fragilizar o seu sistema imunológico, certo? Tornando ali suscetíveis. Então, que aqui nós temos lesões na pele. E se você observa qualquer tipo de lesão, é um ferimento, busque sempre exames médicos para avaliar esse tipo de lesão por conta do câncer de pele. E na nossa região, nós estamos, né, bem expostos a essa radiação. E muitas vezes, nós, por ser do nosso cotidiano, nós não damos tanta importância ao uso adequado de proteção, de colocar uma roupa, né, ou com proteção, ou de manga, de passar o protetor solar. Então, o câncer de pele na nossa região é algo bem comum. E a radiação, ela não danifica somente a nossa pele, ela danifica também até os nossos olhos. Então, essa radiação, ela pode lesionar também os nossos olhos. Os nossos olhos, professora, sim, catarata, é a opacidade do cristalino que, quando você se expõe a muita a radiação solar, a claridade, né, isso vai ali causar um impacto no seu cristalino, que é a lente natural do nosso olho. Outra lesão também é o quê? O pterígio. Professora, eu não conheço isso. Com esse nome você não conhece. Você conhece o que nós chamamos aqui na nossa região de carne crescida. Então, a carne crescida é devido à exposição à radiação solar, que causa o quê? Um crescimento, né, ali na nossa região do olho, na nossa esclera, que é essa parte branca do olho, próximo ali. E essa carne, às vezes, se você não cuida, não busca um tratamento, não busca fazer um acompanhamento, uma cirurgia, uso de colírios, essa carne ela cresce tanto que ela tampa a íris, que é a que faz a entrada da luz, podendo causar cegueira. Nossa, professora, sim, viram aí?
Tudo isso, e na nossa região, tanto a questão da catarata, quanto a questão do pterígio, né? Nós temos aí quantas pessoas vivem da exploração, da pesca, que está ali, a água reflete mais ainda, potencializa mais ainda essa claridade, expondo mais ainda os seus olhos a esses danos. Professora, e agora eu fiquei com medo, como é que eu faço para me prevenir? Como é que eu faço para me proteger? Então, vamos lá, ver como que a gente faz essa prevenção e essa proteção. O uso regular, né, do protetor solar é fundamental para proteger a nossa pele contra os raios UV. Então, você observar lá na embalagem, se oferece esse tipo de proteção contra a UV do tipo B, do tipo A, certo? Roupas de proteção, hoje em dia a nossa tecnologia já nos oferecem, né, óculos de proteção UV e também roupas de proteção UV, até chapéus feitos com tecido para proteção UV também, certo? Evitar, né, a exposição direta ao sol durante as horas de pico, de 10 às 16, né, que reduz o quê? O risco de danos, correto? Então, esses são ali medidas que nós podemos tomar. E não esqueçam, na nossa região, isso é necessário, certo? Necessário, pelo risco tanto das lesões que nós apresentamos, né? E principalmente a questão do câncer. Nossa, professora, então a camada de ozônio afeta realmente, né, as nossas vidas, não só as nossas vidas, né, pensando no homem como um indivíduo, mas como um todo, porque aí vem abranger o quê? Os nossos ecossistemas. Então, os nossos ecossistemas, ali abrangendo os organismos marinhos, terrestres e mesmo os micro-organismos, dependem da filtragem eficaz da radiação ultravioleta para preservar suas estruturas celulares e DNA. Nossa, professora, sim. Então, vamos ver aqui o impacto na biodiversidade. Vejam aí, quando nós pensamos em biodiversidade, nós lembramos do quê? Da proteção à nossa cadeia alimentar. Então, na nossa cadeia alimentar, nós vamos destacar aqui que quem é a base? Os produtores, que são quem? As plantas, certo? E as plantas, elas fazem a produção do seu alimento através do quê? Da luz solar, certo? Então, se nós não tivermos essa proteção da camada de ozônio, os raios solares UVA e UVB que atingirem, né, a superfície vão atingir diretamente as nossas plantas. E quando nós falamos de plantas, nós falamos não só de plantas física, mas nós lembramos também que dentro desses produtores nós temos plantas e temos as algas, nós temos o fitoplâncton, que são organismos mais sensíveis ainda. E como a base é os produtores, os consumidores se alimentam de quem? Dos produtores, que são as plantas. E dentro dos consumidores, nós temos os carnívoros, os herbívoros, os onívoros, certo? Então, se eu tiro aqui a base, que são as plantas, eu impacto aqui nos consumidores. E essa alteração vai impactar também na ciclagem dos nutrientes, que são quem realiza? Os decompositores. Os decompositores, nós estamos falando dos fungos, né, e bactérias. Então, eles também são organismos extremamente sensíveis a essa radiação solar. E, com isso, a importância, né, da conservação dos ecossistemas. Então, como foi demonstrado aí,
nós vemos que esses ecossistemas, os aquáticos, eles são como os recifes de corais, exemplificados aqui na nossa imagem, eles são muito sensíveis a essa variação de temperatura. E não só variação de temperatura, nós temos que lembrar também que as plantas, né, elas absorvem o quê? O gás carbônico. Então, a interferência, menor que seja, dentro desse processo de ciclagem, né, desse processo que ocorre, causa um grande impacto nos ecossistemas. E principalmente os aquáticos, que são mais sensíveis ainda a qualquer tipo de variação na temperatura. Então, espero que você tenha gostado da nossa aula sobre a camada de ozônio e até a próxima.